Boa noite. A paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Amém. Essa semana eu estava vendo um programa e me fez lembrar de uma coisa do passado, quando eu trabalhava numa empresa que tinha muita cobra. Cobra coral. Só que tem um fato interessante. Não sei se vocês já viram, né? Mas a cobra coral tem a venenosa e a não venenosa. Só que eu nunca me arrisquei, né? E a gente sempre que alguém via lá, pegava, e aí o Butantan ia buscar, né? E como eu era da manutenção, eu sempre, às vezes, era encarregado desse serviço de levar a caixinha pro cara. E eu sempre perguntava para ele, mas como que você identifica se ela é a venenosa ou não, né? E ele sempre me ensinava. Só que na hora eu nunca tinha coragem de... Eu sempre ficava assim... E eu me lembrei disso, né? Vendo dessa situação, né? E me veio à mente assim, essa história ela é curiosa, mas ela tem um certo sentido espiritual também. Porque eu creio que a gente saber identificar as coisas que são falsas, principalmente as coisas do reino, é muito importante para nós como cristãos. Porque como uma cobra, se a gente se identificar se ela é venenosa ou não, a gente nunca deve brincar, né? Porque é muito perigoso, né? Da mesma forma na vida espiritual, né? E tem um texto que ilustra muito bem isso. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, melhor assim? Nós vamos ler a partir do verso 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim dos que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. A tua bondade, a tua misericórdia, a tua bênção está sobre nós. E nós queremos pedir a ti, ó Espírito Santo, tem liberdade de falar ao nosso coração, de ministrar ao nosso coração. Senhor, queremos estar sensíveis para aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ministrar nesta noite. Ó Espírito Santo, eu clamo a Ti em nome de Jesus. Tem liberdade, tem liberdade. Queremos ser ministrados por Ti essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E eu queria dar o tema para essa mensagem, para onde nós estamos olhando. Se a gente prestar atenção, Jesus está nos fazendo um alerta. Ele está nos alertando. E esse alerta me fez lembrar dessa experiência da cobra, né? Porque a gente tinha todo apetrecho para pegar, né? Mas a gente sempre ficava muito atento, né?
Porque lidar com cobra nunca é fácil, não é? Da mesma forma, lidar com o pecado também não é fácil. Nós precisamos estar iluminados pelo Espírito Santo, avisados pelo Espírito Santo, para fugirmos. Porque na vida a gente lida com perigo o tempo todo. Eu já até disse aqui algumas vezes, né? Muitas vezes o Senhor nos traz livramentos que a gente nem fica sabendo, mas o Senhor nos livrou. A sua bondade, a sua graça nos libertou, nos livrou. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Então a maioria de nós não precisamos lidar com cobras. Não precisamos nem ter essa experiência. É ou não é? Não é comum, né? Mas nós precisamos aprender a treinar os nossos olhos. Aonde a gente está fixando os nossos olhos. Porque, amados, eu comecei a estudar, a meditar nisso. Como Jesus falou sobre o perigo dos olhos. Como Jesus mostrou, falou, orientou, nos alertou. E interessante que ele faz aqui essa comparação. Ou aos nossos olhos resplandece a luz que brilha entre nós. Vocês prestaram atenção para isso? Qual é a luz que brilha entre nós? Aleluia, Jesus. Então nós precisamos irradiar a presença de Cristo. Amém? Amém. Mas ele também diz que os nossos olhos podem ser maus. E vocês percebem que na mesma dimensão da proporção de como nós podemos irradiar a luz, a bondade, a graça, o poder de Cristo, se a gente tem os nossos olhos voltados para o mal, quão trevas será. Então vocês percebem? Jesus está nos alertando para um perigo, aonde a gente está fixando os nossos olhos, né? Por exemplo, um filme. Aquele filminho inocente. Só que ele está passando uma mensagem. E eu não sei se você percebeu, mas Jesus ele sempre ligava os nossos olhos com o coração. Então o coração recebe o que o olho está vendo. Mas pode ser que não seja um filme. A gente tem aquele discernimento e a gente tem a facilidade, né? Que hoje a gente tem o poder na mão, né? Tá, muda, né? Não é isso? Põe lá no network, ou põe naqueles de comida, aprender a fazer uma receita nova, né? Vocês percebem? A gente tem opções. A gente não precisa ficar ali preso, encarcerado em algo que vai nos encher a nossa mente e coração de coisas que não são boas. Nós precisamos estar atentos. Mas também pode haver leitura. A gente pode ler um livro, e esse livro, a leitura desse livro, envenena a nossa mente, envenena o nosso coração. Ou até então, amizades também podem nos contaminar. Ou ao mesmo tempo nos contagiar a fazer o que é certo. Vocês percebem? A importância de a gente ter esse discernimento. A gente estar atento. Porque muitas vezes a gente tem uma visão, essa visão lança um pensamento, e esse pensamento nos instrui a pecar. Por isso Jesus falou, se os seus olhos forem maus, quão trevas serão. Amados, se a gente fosse resumir, os nossos olhos precisam estar atentos para discernir o que nós estamos vendo. Onde nós estamos fixando o nosso olhar.
é muito perigoso. E se a gente prestar atenção aqui, nessa passagem, a gente vê assim, 2 elementos que Jesus está nos ensinando aqui. O primeiro, e eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento, é que os nossos olhos não produzem luz. Eles apenas refletem. Olha como é importante isso. Os nossos olhos não produzem luz, mas eles refletem. E a gente precisa entender que Jesus é a luz, que precisa ser refletida. Se a nossa discernimento, se o nosso olhar, se a nossa percepção leva a ver coisas boas, a gente transmite Jesus. E aí a nossa vida, ela é protegida. E a gente passa a abençoar. Agora, se a nossa percepção for comprometida, a nossa visão fica turva. E aí a gente passa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o questionamento. Eu já começo a questionar, mas será que Deus é tão bom assim? Ele não está ouvindo a minha oração, não está respondendo, não está fazendo isso. E a primeira coisa que a gente deixa de fazer é orar, jejuar, clamar, buscar. E como eu falei, o segundo alerta que o Senhor nos dá aqui, ele está no versículo 35. Que ele fala assim, repara, presta atenção, fica atento, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Não é, amados, não é impressionante o amor que Jesus tem por nós? Ele está nos alertando, Ele é Deus. Ele viveu como homem. Ele passou as mesmas situações que a gente passa. Ele nos alertou. Reparem. Porque é impressionante a gente pensar aqui, e eu fico assim, né? Mesmo Jesus dando essa alerta, como as pessoas escolhem olhar para o mal. Mesmo tendo esse alerta, mesmo tendo presta atenção. Isaías lá atrás já tinha nos alertado sobre isso, vocês se lembram? Isaías 5:20. O que diz? Isaías fala que eles fazem das trevas luz e da luz trevas. Aí me veio um pensamento, eu estava orando a Deus e querendo entender uma coisa, assim, clamando ao Espírito Santo, né? Como então eu posso discernir que o que eu estou vendo é luz ou trevas? Porque às vezes, amado, a gente está fazendo as coisas bem intencionados, mas não está agradando ao Senhor. Lembra? Jesus falou sobre isso. As pessoas chegaram para ele e falaram, Senhor, mas expulsávamos demônio em teu nome, éramos ofertante. O que ele fala? Arreta de mim, não vos conheço. Porque cogita as coisas que não são do Senhor. Então, Jesus está alertando que existe uma mistura. E eu tenho percebido, amados, que nos nossos dias está havendo essa mistura daquilo que é santo com o profano. Parece que o temor tem se exaurido, se acabado. Como eu falei no exemplo da cobra, não sei se vocês percebem agora, eu poderia ser um exímio conhecedor de qual era venenosa ou não. Só que uma coisa que o cara do Butantan sempre orientou a gente, trata como se fosse venenosa. Não brinca com o perigo. É melhor.
Vai saber que ela está disfarçada. E nosso inimigo, amados, é sério isso, o nosso inimigo, ele é expert em se disfarçar. Ele aparenta coisa boa, mas no fim é caminhos que levam à morte. Salmos 119, 18 diz assim, Salmos 119, verso 18: Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Por que o salmista clama para Deus abrir os olhos para a gente ver? Porque muitas vezes, a gente está lendo a palavra e não estamos entendendo nada. Ou não estamos fazendo o que a lei está nos orientando. Aí o salmista, com discernimento tremendo, ele fala: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se a gente fizesse um pensamento, como é importante essa questão da luz, amados, a Bíblia começa falando sobre a luz, não é isso? Gênesis 1:3, e ela termina falando que vai acabar essa luz. Sabe por que vai acabar essa luz? Porque o Senhor é a nossa luz. A gente vai para um lugar onde não vai precisar mais dessa luz. Ele, pelo amor, pela bondade e misericórdia, Ele criou os luminares. Ele trouxe a luz. Mas quando Ele vir nos buscar, nós não vamos mais precisar, porque Ele irradia a luz. Conhecem o texto? Apocalipse 22, 5. Ele será a nossa luz pela eternidade. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, amados, para a gente ser luz, para iluminar o caminho de tantos que estão andando em trevas, a gente primeiro precisa entender que nós precisamos buscar a luz. E só Cristo pode nos dar essa luz. Não há em outro lugar. Porque se houver, é fogo estranho. Não é da presença do Senhor. A gente precisa olhar para Jesus. Os nossos olhos têm que estar fixados em Jesus. Eu gosto muito de uma expressão que o Christian Romo ensinou para nós. Quando você tiver uma situação com o irmão, olha para o irmão, mas não vê o irmão, vê Cristo. Qualquer situação acaba, porque a gente está vendo a luz. Amém. E onde a luz brilha, as trevas são dissipadas. Pensamentos, sofismas, que às vezes estão aqui, com teia de aranha, cai por terra, porque a luz brilhou. A luz brilhou. A gente não pode dar lugar à escuridão que nos cerca. Quantas pessoas estão escolhendo andar em trevas, cheias de dúvidas, cheias de desejos malignos? Porque como a gente falou outro dia atrás, sobre a bênção, lembra? O salmista lá fala, só tem duas opções. Ou a gente crê na bênção do Senhor, ou a gente crê nos ídolos. Lembra? Não tem não tem a terceira via. Não existe. A gente precisa ser livre das tentações. O Espírito Santo nos capacita a ser livre dessas coisas. A gente precisa olhar para Jesus e buscar. A gente precisa deixar Jesus ser refletido através dos nossos olhos. Os nossos olhos serem bons. Nosso olhar ser bom. E a gente seguindo Jesus, a nossa vida vai ser luz. Amém. Vai brilhar. Mas eu queria aprofundar um pouquinho o que é um olho mau. Porque às vezes a gente pensa e fala assim, não, eu não tenho olho mau. Você não sabia que Jesus ensinou também sobre o olho mau, com um pouquinho mais de profundidade? Se a gente deixa marcado aí
Lucas 11, né? E vamos no Evangelho de Mateus. Capítulo 20. Os irmãos se lembram que a gente estudou o Evangelho de Mateus, né? As bem-aventuranças, né? E tudo isso, né? Aí no capítulo 20, Jesus ele fala sobre uma parábola. Vocês se lembram? Que ele fala acerca dos trabalhadores, né? Todos acharam? Mateus, capítulo 20. Então, presta atenção que aqui ele está falando sobre as verdades do reino. Então ele diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Esses dias eu conversando com uma pessoa, né? E a pessoa com um problema falou assim: Chico, não fala que eu sou dona de casa. Aí eu até brinquei com ela, falei: mas você sabia que Jesus fala que nós somos dono de casa? Está aqui o texto. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vós darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Então presta atenção. Começou o dia, aí na 3ª hora, aí na 6ª hora e na 9ª hora. Procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, entrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores. Então vocês perceberam? Teve alguns que já estava quase acabando o dia, mandou eles irem também. Aí chegou a hora de receber. Como que você faria? Sem ler aí. Para pagar ou receber? Para pagar. Normal. Você pagaria como? Proporcional, mas ele pagou tudo. Pagou tudo. Aí você já queimou aí. Mas, sinceramente, a gente faria como? Proporcional ao tempo trabalhado. Mas como que Jesus fez? Aí o que ele diz? Vindo, ao cair a tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário, cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores apenas 1 hora, trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a cada um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou, amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Olha o que ele falou aqui. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.
Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Chico, é interessante, né? Como Deus olha para a gente de uma maneira bem diferente mesmo. Né? Nós olharíamos pelo trabalho e pelo retorno daquilo que ele está pagando. Deus não, ele olha a bênção, ele não vê o trabalho, ele vê a bênção, né? De você ir, eu aceitei ir com ele, né? Ele me abençoa porque eu aceitei ir com ele, né? Cleide, se você prestar atenção num detalhe aqui que é profundo, o Senhor faz uma pergunta aqui. É lícito eu fazer o que eu quero com o que é meu? Exatamente. Já podia parar aqui, né? Mas o que ele explica? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Vamos ser sinceros. Como tem sido o nosso olhar? O Senhor está aqui nos ensinando algo que eu creio que é uma situação que amarra a cada um de nós. Mas, Senhor, não é justo isso. Eu fiquei embaixo do sol com 40 graus nas costas o dia todo. Ele ficou só 1 hora. Vocês percebem o critério aqui? Porque Jesus está explicando, amados, deixa o Espírito Santo falar ao nosso coração. Nós precisamos aprender o que é o olho mau. A gente precisa entender que há uma situação que o Senhor está nos ensinando aqui. Há uma situação. Porque, lembra que o Senhor falou que a gente não pode servir a 2 senhores? Ou a gente serve ao Senhor, ou a gente acaba servindo ao dinheiro. Então, Jesus está mostrando e está nos ensinando que o dinheiro é um Deus que cobra de nós devoção e faz os nossos olhos ser maus. Sabe por quê? Você olha para alguém que vem te pedir algo, você fala, não, isso é o governo que tem que se preocupar. Isso é outra situação. A gente deixa de ter esse pensar acerca da bondade. Mas, Chico, eu não vou salvar o mundo, eu não tenho dinheiro para dar para todo mundo. Amados, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a disposição do coração. Nós precisamos começar a fazer esse exercício, como nós estamos olhando para essas situações. Chico, isso é a mesma coisa da inveja, né? Você olha a outra pessoa e cobiça o que é dela, né? E fala, poxa, por que Deus dá para ela e não dá para mim? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Porque a chave que a gente encontra aqui é que Jesus ele tinha acabado de falar parábolas acerca da bondade, acerca da gente exercer. Todo mundo diz que o Evangelho de Mateus é um tratado do reino, um tratado das coisas espirituais. E ele vem ensinando, vem mostrando, e aqui ele entra nessa situação. Por quê? Porque as pessoas estavam olhando segundo a gente olha no nosso dia a dia. A gente acaba pensando e esquecendo daquilo que foi combinado. Porque ele chegou e respondeu uma resposta simples. Mas, meu amigo, eu estou fazendo o que eu combinei com você. Se eu estou fazendo uma outra combinação com a pessoa, o problema é meu. Eu estou honrando o que eu combinei com você. Vocês percebem? Isso não é ser injusto. Só que a gente quer tratar a justiça com um olhar que nós não entendemos o que é justiça. Porque Jesus, ele é equidade. Equidade está acima da justiça. Aqueles que trabalharam o dia todo, a primeira coisa que veio na boca deles foi murmuração. Porque eles queriam falar, não, mas não é justo isso, nós trabalhamos mais, nós fizemos mais. Será que às vezes a gente também não tem esse mesmo pensamento?
E o que mais assim me chama a atenção aqui, que no meio dessa murmuração, de toda essa situação, o Senhor vem e ensina acerca do olho mau. E como o Cleiton levantou uma situação, né? Porque no original, no grego aqui, né? Essa frase que fala, ele está falando acerca da bondade. Mas há uma conotação no original aqui que fala acerca, você está tendo inveja de mim? Vocês percebem? Então qual que é o conceito? Porque sempre existe essa situação, que é aquela situação, a grama do vizinho é mais verde, porque ele tem um trabalho melhor. E isso vai gerando no nosso coração sempre uma insatisfação. Nada está bom, nunca está bom. Aí a mídia, que eu vejo que muitas vezes o inimigo usa, você vai lá e compra um carro novo, você está feliz com o carro, aí daqui a pouco a mídia fala o quê? Saiu o modelo não sei o quê. Aí você fala, mas meu carro já não é bom já. As irmãs, né? Compra a geladeira ultra top, 2 portas, tira gelo com copo, aquelas coisas, faz 1001 coisa, né? Aí vai lá, faz aquele sacrifício, pega a geladeira, aí daqui a pouco sai a outra que já faz, que é air fryer junto também. Eu diria que isso não é o pior. O pior é quando a pessoa se esforça para comprar o seu melhor e aí chega aquele amigo dele e fala, esse é bom, mas não é tão bom. Tem melhor, né? Poxa, será que você poderia ter comprado outro? Porque isso é a pior coisa que existe. E aqui é exatamente o paralelo com Lucas 11. Aqui que é o paralelo que ele fala, quão trevas serão. Porque o olho mau, ele não para, ele continua maquinando o mal. Com a inveja, com os ciúmes, com a contenda. Vocês percebem que vai multiplicando. Então nada está bom, nada satisfaz. E a primeira coisa que um coração perde, deixa de ser um coração dadivoso. Porque começa a ter um coração que, mas eu mereço mais, eu preciso de mais, eu quero mais. É um olho que deixa, amados, isso é sério, é um olho que deixa de ver a beleza de Deus nas coisas. Não se encanta mais de ver uma alma que estava na condenação confessar Jesus Cristo como Senhor. Olha para a pessoa e fala, mas esse se converteu, essa pessoa não merecia. Ou até às vezes a gente entra no erro de não pregar para uma pessoa, e fala, não, essa pessoa eu não vou pregar para ela. Isso é ter um olho mau. Isso é ter um coração cheio de murmuração. Um olho mau não vê o brilho da generosidade, da bondade. Não consegue ver mais a beleza. A pessoa deixa de ver a bênção. Não consegue mais ver a bênção de Deus como um tesouro. Acha que Deus tem que abençoar mais e mais. Se torna um coração insaciável. Porque quando você deixa de olhar aquilo que é belo, o seu olho, ele passa a ser um olho cego para as coisas espirituais. Ele para de ver o que é verdadeiramente belo, brilhante, precioso e divino. Não consegue ver mais que dentro de si o dunamis de Deus, o dom de Deus, para tocar em pessoas, para repartir os carismas, a graça. Sabe, amados, por isso que a gente não vê mais operação dos dons do nosso meio, porque a gente fica represando dons.
A gente não consegue mais olhar e ver a necessidade do irmão. O Senhor tem me dado esse dom, vou repartir. Paulo lá em 1 Coríntios 14 fala que todos profetizem. Amém. Quanto a gente tem ouvido profecia? O olho mau faz a gente ver o dinheiro como recompensa meritória, como algo muito desejável. E a gente perde o sentido, a gente não consegue mais ver a beleza, a graciosidade da generosidade divina. Porque muitas vezes a generosidade divina não está atrelada a dinheiro. A bênção de Deus não está atrelada à questão financeira. Mas a bênção de Deus está atrelada a você tocar num irmão e o irmão ser curado. Você falar uma palavra e a pessoa se liberta de um cativeiro emocional. Isso é exatamente o que Jesus está nos ensinando, o que o olho mau significa. É não conseguir mais ver as coisas espirituais. Para de ver a beleza da manifestação da graça e começa a calcular somente aquilo que o mundo pode oferecer. As coisas que são palpáveis, são reais. Mas por isso que Jesus alertou a gente. Lembra que ele falou que o nosso tesouro está num lugar onde nem a traça, nem o ladrão, nem a ferrugem, nada pode tirar. Então isso nós precisamos prestar atenção nessas situações. A gente precisa estar atento, amados, porque o inimigo tem feito e com muita força, assim, um mover que a gente precisa prosperar. A gente precisa ter. Eu tenho que ter. E aí, qual é a primeira coisa que a gente começa, qual é o primeiro sentimento que a gente começa a ter? Ambicionar. A gente quer. Ambiciona. Mas essa é a vontade do Senhor. É isso que o Senhor quer, que a gente fixe o nosso olhar. Mas é muito sério isso. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Aonde nós estamos fixando os nossos olhos? Aonde nós estamos fixando os nossos olhos? Aonde nós estamos fixando os nossos olhos? A gente precisa ter esse fluxo de pensamento. A gente precisa sempre trazer à mente: não acumulem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros nos céus. Amém. A gente precisa educar o nosso coração para que ele seja fixado nos valores do reino. É o que o salmista fala lá: Senhor, abre os meus olhos para que a tua palavra me eduque, a tua lei me exorte, me ensine, me mostre o caminho. A gente foi para o Rio essa semana, descemos no aeroporto de Santos Dumont, né? Nunca vi piloto, acho que já a hora que o pneu bate no chão ele já puxa o freio, porque o avião vai... Não sei se alguém já foi para lá. E aí já faz a curva, o mar tá ali, ó. Se não parar, vai para lá, né? Vai tomar um banho. E na hora de levantar o voo também a mesma coisa. Ele fica... Aí solta o avião já vai. Então vocês percebem como a gente precisa estar atento, como a gente precisa entender as coisas que o Espírito Santo está falando. A gente precisa entender e verificar constantemente aonde eu estou fixando meus olhos.
Sabe por quê, amados? Onde a gente está fixando os nossos olhos, aí está o nosso coração. Onde a gente fixa os nossos olhos, é onde está o nosso coração. Onde a gente está o maior tempo olhando, é onde a gente está fixando os desejos do nosso coração. Os irmãos entenderam o que é um olho mau? Amém. Mas isso é muito terrível. Misericórdia. Misericórdia. A gente precisa cada vez mais estar cercado, junto de pessoas que nos façam sempre lembrar, a olhar. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz para falar com a gente, ele coloca santos perto da gente. Pessoas que às vezes falam, será que se você fizesse assim não seria melhor, Mas é o Espírito Santo falando, é Deus usando. Nós somos um corpo, e o corpo bem ajustado, através de juntas e medulas, não tropeça. Amém. Não cai, porque um sustenta o outro. As pessoas nos ajudam a desenvolver esse olhar bom, esse olhar que alcança as coisas espirituais. E falando nisso, eu me lembro daquela passagem, E eu queria convidar você a abrir agora, Filipenses capítulo 2. Porque Paulo, eu penso assim, como Paulo tinha esse olhar para as coisas espirituais, Porque como ele deixou para nós, assim, como a gente agir, como a gente andar, como a gente ter esses discernimento, Então, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 14, ele diz assim: fazei tudo sem o quê? Murmuração. Vocês se lembram? O que fez aqueles homens trabalhadores pecarem contra o dono lá da vinha? Murmuração. Aí Paulo vem e nos orienta: fazei tudo sem murmurações, porque a murmuração gera contenda. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, o qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. Glória a Deus! O Senhor está nos chamando para ser luzeiros. Uma geração que brilha, o brilho de Cristo, que fala as coisas de Cristo, que pensa as coisas de Cristo, com coração bom, com coração que é rendido ao Senhor, perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, mas nem me esforcei inutilmente. Amados, nós precisamos cada vez mais entender que há um chamado, há uma tarefa. Paulo está nos exortando a vivermos sem murmurações, discussões, para que a gente possa brilhar como luzeiros. Luzeiros. E como eu falei, é curioso que essas duas palavras, murmuração e discussões, se refletem a pensamentos. Pensamento. É uma construção que a gente vai fazendo. O olho viu,
o olho não foi bom, o olho foi mal, aí a gente vai construindo pensamentos. Ah, mas podia fazer dessa forma. Potencializando. Exato. A gente fica remoendo situações do passado, onde o Senhor já falou: perdoai-vos, se liberta. A gente fica remoendo reclamação, dúvidas, discussões que não nos levam a lugar nenhum, pelo contrário, nos impede de resplandecer a luz de Cristo. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O problema não é a queixa em si. Muito menos o questionamento. O problema é a dúvida. Porque a gente duvida do nosso Criador, que falou exatamente para a gente não fazer isso. Vocês percebem que a gente acaba fazendo. A gente faz porque o coração está cheio de dúvida. E a dúvida leva a gente a fazer isso. E a dúvida é falta de fé, falta de acreditar no nosso Redentor. E aqui o problema que Paulo está nos indicando é que quando acontece isso, a nossa mente fica, a gente não consegue mais ouvir o conselho do justo. Lembra, eu acho que eu falei aqui há um tempo atrás, né? Na multidão de sabedoria ou de conselheiros, há segurança. No grupo, né? Na multidão de conselhos, há segurança. Quem que nós estamos ouvindo? A quem nós estamos buscando? A quem que nós estamos buscando? Essa segurança é um conselho cordial. É um conselho de quem faz a gente refletir e parar e falar: pô, mas eu estou olhando com um olhar errado. Tem razão. Agora, quando a nossa mente fica cheia de dúvidas, cheia de queixas, eu não consigo mais ouvir o conselho. Não consigo mais ouvir uma palavra. Eu perco a segurança. E aí eu faço aquilo que o meu coração quer que faça. Vocês percebem o fluxo? Amados, é muito terrível isso. Muito terrível. O Senhor instituiu, nos deu uma coisa que eu fico pensativo assim. O Senhor nos deu pessoas que Ele desperta na madrugada para orar para a gente, para cuidar da gente. Isso é irmandade. Eu vi uma coisa no Rio lá, mas eu fiquei tão assim, tão compadecido. O coração dos pastores lá, eles não deixam o celular nem um minuto longe deles. Está sempre com o carregador, sempre. Por quê? Porque o pessoal do tráfico, quando pega alguém e vai executar, chama o pastor para ouvir o pastor. E esses homens têm salvado vidas lá. Quantas pessoas estão perto de você que estão sentenciadas à morte e você está indiferente? Chico, eu não estou indiferente. Tá, meu amado? Porque se você não está pregando o evangelho para ela, ela está sob condenação. Por isso o Senhor Jesus mandou a gente pregar o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós fomos chamados a ser dispenseiros dessa graça. Por isso que Paulo aqui em Filipenses, no versículo 16,
ele diz assim: se apegando firmemente na palavra da vida. Para que eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A gente se apegar à palavra é um antídoto para que os nossos olhos se tornem bons. É um colírio para os nossos olhos. Amém, amados? Amém. Em nome de Jesus, nenhum dos meus olhos vão ser maus. Nenhum. Em nome de Jesus. A minha oração é que a gente consiga ser renovados mais e mais em ter esse compromisso. Falar: Senhor, me ajuda a treinar meus olhos para fugir do mal. Amém. De olhar com um olhar mau. Num olhar segundo o mundo está falando para a gente olhar. Mas olhar segundo a Bíblia está nos ensinando a olhar. Amém. Amados, mais do que nunca, nós precisamos voltar para as práticas espirituais. Mais do que nunca, nós estamos precisando ouvir o Espírito Santo. Mais do que nunca, nós precisamos orar em línguas. Clamar a Deus para entender o dom que o Senhor nos deu e a gente colocar em prática. Porque nós estamos vivendo dias onde o pecado tem se manifestado, mas a palavra fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E nós somos, eu e você, somos o instrumento para que essa graça seja manifestada. Amém, queridos? Creia nisso. Creia nisso. Eu profetizo que a gente busque olhos que resplandeçam a luz de Cristo. Amém? Luzeiros nesse mundo tão cruel. Amém, amados? Em nome de Jesus. Amém? Que coisa boa, né? Como é bom poder ser luz em meio às trevas. Amém. Você crê? Amém. Vamos fazer um exercício então? Vamos? Você vai sair do seu lugar e você vai orar por uma pessoa e abençoar essa vida. Amém? Vamos fazer isso? Abençoa. Deixa o Espírito Santo te usar. Vamos ser luzeiros. Com certeza, Deus vai te usar.